Romadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. 17:04. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está no ar, Esporte em Debate, com muita informação e debate. Você participa do Fala Galera de hoje, 971021493, 971021493. Janela de transferências aberta. Qual nome dentro das possibilidades financeiras você tentaria trazer para Ponte Preta? Para o Guarani, qual nome dentro das possibilidades financeiras você tentaria trazer para o Guarani? 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fica o convite mais uma vez, você disse, vou repetir, hoje tem transmissão, tem jogo do Guarani, tem Botafogo direto de Ribeirão contra o Guarani, o jogo realmente muito difícil, complicado e emocionante, acredito. Ô Batista, essa pergunta feita pela produção no Fala Galera, ela é muito complicada de ser respondida. Sabe por quê? Porque eu desconheço a possibilidade financeira do Guarani e da Ponte. Eu não sei até que ponto eles podem gastar, não é? Então, existem vários jogadores no mercado à disposição interessantes. Agora, eu não conheço o tamanho do bolso nem de um, nem do outro. Agora, o que eu tenho certeza é que nesse momento do campeonato, algumas posições dos dois times precisam de reforços. Isso eu tenho convicção. A Ponte Preta precisa de atacantes para resolver, não aposta. E o Guarani precisa de jogadores de defesa, além de jogadores de meio campo. A Ponte também precisa em todas as posições. Mas eu vou elencar uma posição de cada time. A Ponte precisa de zagueiros confiáveis, entre outras coisas, de atacantes. E o Guarani precisa de zagueiros confiáveis também e de jogadores de meio campo. É assim que eu respondo essa pergunta do Fala Galera de hoje, Batista. Pautas do programa de hoje. Bruno Mendes, projeto duelo contra o Botafogo. Já já vamos ouvi-lo. Em busca da terceira vitória consecutiva, Guarani enfrenta o Botafogo hoje, 20h30 no Santa Cruz. Vai ser a estreia do Loser fora de casa neste retorno ao Bugre. Matheus Bueno suspenso e Matheus Barbosa lesionado. São desfalques confirmados. João Vitor, que sentiu um desconforto no tornozelo, viajou com a equipe e fica à disposição no banco de reservas. As entradas de Bernardo, o Anderson, Regis e Bruno Mendes na equipe titular. São 4 possíveis mudanças na escalação do Guarani. Diretoria tem negociação em andamento com Ian Souto, zagueiro do Vitória, que pertence ao Goiás, está emprestado ao time baiano. Clube ainda busca goleiro, lateral direito e não descarta trazer também atacantes para a sequência da competição. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Retrospecto contra o Botafogo aponta equilíbrio e alternâncias de vencedor. As pautas da Ponte Preta. Vamos ouvir aqui já Felipe Moreira. Ele destaca o elenco alvinegro após a vitória sobre o Novo Horizontino.
Felipe Moreira confirma chegadas de André e Igor Torres. Ponte tem atuação segura, vence o Novo Horizontino com mais um gol de Paulo Baia. Macaca chega aos 18 pontos, sobe para a 13ª colocação e fica a 6 pontos da zona do rebaixamento. Felipe Moreira confirma as chegadas dos atacantes Igor Torres e André para a sequência da temporada. O nome de André apareceu no BID na tarde desta segunda-feira. Lucas Natan, meia ex-português e ituano, também está próximo de acertar com a Macaca. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Felipe Moreira vê a equipe no caminho certo e comemora a sequência positiva. 17h10, um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. E agora, um recado especial para nosso ouvinte Clarice. Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você. As dívidas não param de incomodar o seu dia? Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, resultados de mais uma rodada e também a classificação. Lembrando que a rodada será encerrada hoje. Antes, trazendo os resultados desta 15ª rodada. O Tombense venceu a Chapecoense 4-2. Atlético Goianiense e Vila Nova empataram por 1-1. O Avaí perdeu em casa para o ABC 2-0. Mesmo placar da vitória do Criciúma fora de casa diante do Sampaio Correia. O CRB venceu Londrina por 2-1.
O Juventude venceu o Vitória por 1-0. O Sport derrotou o Ceará por 2-0. E a Ponte Preta venceu o Novo Horizontino por 1-0. Hoje o fechamento da rodada, 18 horas em Mirassol e Ituano. 8h15 em Ribeirão Preto, transmissão pela Rádio Bandeirantes. Tem Botafogo e Guarani. Na classificação, Sport líder 31, mesma pontuação do Vila Nova, que é o segundo. Criciúma é o terceiro com 30 e o Novo Horizontino, mesmo com a derrota, ocupa a quarta colocação com 29 pontos. Guarani nesse momento é o oitavo colocado com 22. A Ponte Preta sobe, é a 13ª colocada com 18. Os 4 últimos, Chapecoense 12, Londrina 11, Avaí 11 e ABC com 10 pontos. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, que segue com o Botafogo na liderança. Tivemos no sábado a vitória do São Paulo sobre o Fluminense por 1-0. O Flamengo ganhou do Fortaleza 2-0. O Bahia perdeu em casa para o Grêmio 2-1. Inter e Cruzeiro empataram por 0-0. O Corinthians ontem perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. O Botafogo venceu o Vasco no Clássico Carioca 2-0. Atlético Mineiro e América Mineiro empataram por 2-2. Mesmo placar de Atlético Paranaense e Palmeiras. Em Cuiabá, o Cuiabá venceu o Santos por 3-0. Hoje, no fechamento da 13ª rodada, às 8 da noite, jogam Goiás e Coritiba. Na classificação do Brasileirão, Botafogo disparado na liderança, 33 pontos. O Grêmio é o segundo com 26, o Flamengo o terceiro com 25 e o Palmeiras é o quarto com 23. Os 4 últimos, Goiás 11, Vasco 9, América Mineiro 9 e Coritiba 9 pontos. Um detalhe, em caso de vitória do Goiás, o Corinthians vai terminar a rodada na zona do rebaixamento. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Participe e mande para cá a sua participação via WhatsApp 971021493. 971021493. Janela aberta para transferências. Qual é o nome dentro das possibilidades financeiras você traria para o clube do seu coração? Você que é Ponte Pretano, responde falando da Ponte Preta. Lino responde falando do Guarani. Hoje teremos também aquelas notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. CBF acusa João Martins, auxiliar do Palmeiras, de xenofobia e diz que vai ao STJD. Desfile de grosserias, disse a CBF. Notícia 2. Após rescindir com o Santos, Eduardo Baumerman é anunciado pelo Alanyaspor. Zagueiro firmou vínculo com 2 anos com a equipe turca. E a notícia 3. Vida pessoal de Neymar domina os holofotes com craque há 5 meses sem jogar. Os comentaristas vão escolher uma dessas notícias para colocar a opinião deles no programa de hoje. E você também pode participar. Os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar aqui para a gente debater. 971021493. 971021493. Um áudio até 40, 50 segundinhos e também uma mensagem de texto curto para você participar aqui, né? Dar tempo do maior número possível de torcedores e ouvintes. Boa tarde, o aplicativo da Band não está funcionando. Paulo Baia tem que ser titular junto com Thales e Eliel. Batistão, lido do jeito que ele escreveu, não assinou,
final 9508. Olha, o aplicativo da Rádio Bandeirantes mudou. Se você não está conseguindo acessar, desinstale e baixe o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes, tá bom? Nós testamos aqui, tá funcionando normalmente. Então, se esse é o seu caso, se é o seu problema, não está conseguindo ouvir, você tem que desinstalar o aplicativo antigo e baixar o aplicativo novo, tá bom? Olha aqui o ouvinte participando, o Batista, boa tarde. Aqui é o Rafael do Jardim Eulina. O canal do YouTube não funciona mais dos donos da bola. Esse é verdade. Não está funcionando porque o canal de vídeos da Band Mais TV foi tirado do ar. O jurídico entrou em contato, está trabalhando, não consegue uma definição, uma explicação, simplesmente o canal foi derrubado. E aí não tem, mais o canal dos donos da bola no ar. Muita gente está sendo prejudicada por isso, mas a plataforma não está nem aí. Não responde e não dá qualquer tipo de satisfação. Apenas tirou do ar. Olha aqui o ouvinte participando, Batistão. A Ponte poderia tentar trazer o atacante Luca de volta nessa janela de transferências. Está trazendo o André, né? André Balado, o nome, já saiu no bid. Então, para essa função de centroavante, o André é o jogador que foi escolhido pela Ponte Preta e será inscrito, aliás, já foi inscrito na janela de transferências e o nome até já saiu no bid, tá bom? Continue mandando as suas mensagens 971021493. Boa tarde, Carlos Batista, Carlos Henrique, Valdomiro Gomes, Gleger, Zorzin, toda a equipe. Botafogo 3-0. José Geraldo Silvestre, Vila Miguel Vicente Cury. Ponte Pretano da pele até o osso. É isso aí, né? O Ponte Pretano secando o Guarani hoje, da mesma maneira que o Bugrino secou a Ponte Preta ontem no jogo diante do Novo Horizontino. Esperamos que aconteça hoje exatamente aquilo que aconteceu ontem, né? A Ponte venceu e hoje seria maravilhoso para o futebol de Campinas uma vitória do time do Guarani. Pega o Botafogo daqui a pouco, partida marcada para 20h15 com a narração de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. Já já o gol da Ponte, hein? A Ponte ganhou ontem 1-0 e você vai reviver a emoção do gol aqui na Rádio Bandeirantes. Já, é só você ficar ligado. E aqui um recado importante para você da Rocha Autopeças. Hoje o recado é para você que tem carro importado, tá? Você está com dificuldade de achar as peças para revisão ou então algum reparo do seu carro importado? Está difícil de encontrar? É porque você não está procurando no lugar certo. Vá para a Rocha Autopeças. Eles têm um estoque gigante de peças para importados, inclusive para marcas japonesas, coreanas e chinesas. É a maior variedade de peças para o seu carrão. E tem preço bom também. Mas se o seu carro for o carro que está parado na oficina, precisando fazer um motor e você está com dificuldade de achar as peças, eu indico a Tacal. Tacal é uma grande parceira da Rocha Autopeças. Eles são fabricantes de diversos componentes para motor, como pistões, bronzinas, bielas, anéis e muito mais. Então, pede para o seu mecânico entrar em contato com a Rocha Autopeças. Com certeza vai agilizar a manutenção do seu carro e você vai ficar felizão com o carro funcionando direitinho. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você
e peça o orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Bandeirantes. Guarani joga hoje, partida marcada para 20h15, Vladimir Catarino. Chegando com as informações do Bugre, diz aí Vladimir. Oi, Carlos Batista e ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações do Guarani, Bugre que volta a campo daqui a pouquinho, né, Batista? 8h15 da noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani que vem numa boa sequência, já são 3 jogos sem derrota, 1 empate e 2 vitórias, as duas sob o comando do Louser, contra o Vitória e também contra a equipe do Mirassol. Para o jogo de daqui a pouco, o time tem 2 desfalques. A dupla MB do meio-campo não poderá jogar. O Matheus Bueno está suspenso, foi expulso contra o Mirassol, e o Matheus Barbosa se machucou também no jogo contra o Mirassol. Ambos estão descartados. A tendência é que Bernardo e o Anderson ocupem essas vagas no meio-campo. Devem ser as opções aí do técnico Humberto Louser. Outras 2 novidades no time podem ser as voltas ao time titular do Regis e também do Bruno Mendes. Eles que têm ficado no banco, mas entraram bem no jogo contra o Mirassol. Bruno Mendes, inclusive, marcou o golaço que decretou a vitória do Bugre. O João Victor, ele era dúvida, né? Sentiu uma pancada e estava quase que descartado, mas viajou a Ribeirão Preto. Deve ficar como opção no banco de reservas para o jogo de daqui a pouquinho. Batista, o Bruno Mendes, atacante, um dos vice-artilheiros aí da Série B do Campeonato Brasileiro, ele projetou esta partida contra o Botafogo e diz o que o Guarani pode esperar desse jogo em Ribeirão Preto. Vamos ouvi-lo. Ainda mais com 2 vitórias aí consecutivas, o ambiente fica bem melhor, né? E a gente já está preparando bem para esse jogo. É um jogo importante para a sequência aí. Sabemos que vai ser um jogo difícil, também pela qualidade da equipe do Botafogo. Mas, se Deus quiser, vamos lá para poder buscar a vitória. Guarani, portanto, que pega o Botafogo. O time do Botafogo, nos últimos 4 jogos em casa, Batista venceu apenas 1. E foi lá no dia 23 de maio, 1-0 sobre o Mirassol. Então, os outros 3 jogos em que o Botafogo foi mandante, o time não conseguiu vencer. Hoje tem a estreia do técnico Marcelo Chamusca. Com relação à sequência do campeonato, a abertura da janela de transferências acontecendo nesta segunda-feira, o Bugre, logicamente, está atento ao mercado com relação a possíveis contratações. A prioridade deve ser o sistema defensivo. Um dos alvos é o Ian Souto, jogador de 21 anos, que está no Vitória, mas pertence ao Goiás. Ele pode ser aí um dos alvos do Guarani, já que o Ramon Menezes, que trabalhou com o Humberto Louser no Atlético Goianiense, parece que a negociação deu uma esfriada. As atenções agora devem ser voltadas para o Ian Souto. Além disso, a Ponte busca também um lateral esquerdo, um lateral direito. No caso da lateral esquerda, depois que o Diego Porfírio saiu, apenas o Mike ficou como uma opção para a posição e também um lateral direito para revezar aí com o Diogo Matheus. Também pode ter que buscar um goleiro já com a iminente saída do Tony. Então são as posições mais carentes do Guarani para trabalhar nesta janela de transferências em busca de reforços. A janela segue aberta até o dia 2 de agosto. É o Guarani também buscando reforços para a sequência da Série B. Batista, primeiras informações. Daqui a pouco nós voltamos com tudo de Guarani e Botafogo, Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. É isso aí, narração de Leandro Boles, partida marcada para 20 horas e 15 minutos. Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação, mais sabor, muito mais sabor às suas receitas. E é o seguinte, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região.
é da família Sato. Sato pai, Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho comandam a Aroma das Ervas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Vamos na CH, sua expectativa, bola rolando daqui a pouco, o jogo. Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, 2015, Botafogo e Guarani CH. É um jogo extremamente complicado. Tem do outro lado a estreia do Chamusca, o Botafogo está tentando retomar o campeonato, reagir na competição. E quando joga em Ribeirão Preto, o Botafogo é um time forte. Então, é prenúncio de um jogo muito interessante. O Guarani vive um bom momento, aliás, um ótimo momento nas mãos do loser. 2 jogos, 2 vitórias. Mas entendo que os 2 Mateus não jogando, o Guarani perde bastante. Os 2 volantes, o Barbosa e o Bueno, têm demonstrado nos 2 jogos um entrosamento, uma importância tática e técnica muito grande. Eu, sinceramente, eu não sei o que dizer sobre Lucas Araújo, Bernardo, o Enderson, seja quem for jogar. Até acredito que seja Bernardo e o Enderson. É uma novidade, né? Esses 2. E outra novidade é o Regis de começo no lugar do Isaac. Vejam, de 3 posições no meio campo, que o Guarani joga com 3 no meio e 3 no ataque, mas com variação do quarto homem também, ora no 4-3-3, ora no 4-4-2, mas a base do meio campo está completamente modificada, não é? Eu até acho que, pelo que demonstrou na última partida diante do Mirassol, estou falando do Regis, que entrou muitíssimo bem, aí vai ter um ganho no meio campo, o Isaac no lugar do Regis. Agora, quem vai jogar no lugar dos 2 volantes, dos 2 Mateus, para mim é uma grande incógnita. O Lucas Araújo não esteve bem quando o técnico Humberto Loser foi obrigado a colocá-lo no intervalo do jogo no lugar do Barbosa, que saiu machucado. E o Bernardo é bom jogador. O Lucas Araújo é bom jogador, mas eu não sei se vai jogar o Ender. Tem um ganho de qualidade técnica e é outra característica também. O Bruno Mendes que fez um golaço diante do Mirassol. Bruninho e Bruno José vão jogar. Bruninho e Bruno José estão escalados, com certeza. A zaga não muda. Eu acho que o Humberto está certo. Mas no setor de inteligência, com 3 mexidas, é um grande ponto de interrogação. Espero que o time reaja bem, que esses jogadores deem conta do recado, porque eu tenho certeza que o jogo vai ser pesado. O técnico Chamusca conhece muito bem o futebol de Campinas, mas para dar mais moral, para ainda solidificar o trabalho que está apenas no começo do Humberto Loser. É jogo bom, Batista, jogo pegado, os 2 times devem jogar para vencer o jogo, é a característica dos 2 técnicos. Jogo muito interessante, Batista. São 17h33 em Campinas. O Humberto Loser, treinou 2 times. Não sabemos qual é o time que ele vai colocar em campo. Mas é provável que ele coloque em campo. Ele treinou 2 times, Isso acaba despistando. Pegorari, Diogo Mateus, Valber,
Lucão e Mike, Ivan Alvarinho, o Anderson e Isaac, Bruno José, Derek e Bruninho. Agora, o outro time que treinou, é isso que eu quero ouvir o CH. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Até aqui, tudo igual, né? O que muda é o meio. Bernardo, o Anderson e Regis. Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. Pegou os dois times aí, ô CH, o que você acha? Eu prefiro o segundo. Com Anderson, Bernardo e Regis, com Bruno Mendes lá na frente, com Bruno José e Bruninho. Isso que eu prefiro. Agora, sou treinador, né? São muitas modificações no segundo time sugerido, né, Batista? A gente tem que lembrar isso. Agora, ele vai mudar tantas peças de um jogo para o outro? Não sei, hein? Não sei. O meio-campo ele é obrigado a mexer. Agora, no Isaac, ele não é obrigado a mexer. O Regis está pronto? Está extremamente recuperado? Contra o Mirassol, o pouco que ele entrou, ele barbarizou. Foi muito bem. Bruno Mendes nem precisamos. Aí, Bruno Mendes por Derek, acho que sem problema. Bruno Mendes também entrou no finalzinho, fez um golaço e decidiu o jogo. Aí não é problema. Está pronto fisicamente? Essa é a pergunta que eu não tenho resposta. E o Regis também, a mesma coisa. Está pronto, cabeça está legal, beleza, está recuperado, vamos seguir em frente, que a vida tem que seguir em frente, não tem jeito. Passando por cima, não vai esquecer, mas tem que seguir em frente com os problemas pessoais que ele está passando. Então são respostas que a gente não tem. Não tem. Então é mais a sensibilidade do treinador, dele conversar com os atletas. Tá pronto? Vamos de começo? Você está preparado? Agora, tecnicamente, eu não discuto nem Bruno Mendes, nem Regis. Não discuto. Agora, o Regis precisa estar com a cabeça boa. Se tiver, tem que escalar. Se ele tiver pronto, tem que escalar. Ele é mais jogador que o Isaac, na minha modesta opinião. Agora, os dois volantes, Batista, aí é um ponto de interrogação gigantesco. Eu quero insistir nesse ponto, porque a base do trabalho dele em 2 partidas, eu fiz os 2 jogos, foi também, ou principalmente, o desempenho dos 2 volantes. Jogar com o Bernardo, que é bom jogador, jogar com o Lucas Araújo, bom jogador também, o Anderson também, respeito todos, mas hoje eles estão num patamar inferior do que estão Matheus Bueno e Matheus Barbosa, eu penso assim. A diferença de um time para o outro, né, desses dois que treinaram, está na cabeça da área do primeiro volante, um com o Bernardo e o Anderson, e o outro com Alvarinho e o Anderson. E na meia, um com o Isaac e o outro com Regis. Essa é a diferença de um time para o outro. Esse time, que acredito que ele vai colocar em campo, com Ivan Alvarinho, Anderson e Isaac, é um time de maior pegada, né? Mais marcadora, porque o Regis é um jogador mais técnico, de maior habilidade. Agora, 20h15, então, 19h15, né? 19h15, aí que nós teremos certeza que é aquela 1 hora protocolar. Os técnicos são obrigados a passar os times para a assessoria de imprensa para, consequentemente, fazer a comunicação via rede social. Então, só lá em que a gente vai ter a certeza qual é o time que o Humberto Louser vai colocar em campo. A defesa está confirmada, tudo certo, e tem essas dúvidas no meio e também com relação ao aproveitamento do Regis de começo, ele que entrou bem na vitória diante do Vitória, ou o aproveitamento do jogador Isaac. Vamos ouvir aqui 17h38, nosso primeiro áudio. O tempo tá rodando forte, hein? 17h38, só agora o primeiro áudio vai pro ar. Boa tarde aí, Batista e amigos da Band, que é Renato Ponte Pretano, do Santa Lúcia, Campinas. Sobre a enquete aí, 2 nomes que eu acho que seria interessante para reforçar a ponte. O Barleta, que se destacou pelo São Bernardo, está no Corinthians, não está sendo aproveitado. Eu acho que valeria a pena aí uma tentativa de negócio com o Corinthians, dividir o salário aí de repente. E o Reinaldo, zagueiro revelado na ponte, poderia vir aí para brigar por posição
com o Matheus Silva e o Fábio Sanches. Ele tá lá no Cruzeiro, não tá sendo aproveitado. Beleza? Valeu. Valeu, um abraço, mais um. Boa tarde a todos aí, Batista, CH, Tigrão, a todos da rádio aí. Forte abraço a todos, mais uma semana com a graça de Deus. Em relação à pauta, Rodrigo, bairro Vila Rica, cidade de Campinas, Ponte Preta, da pele até o osso. Bom, eu tava vendo aqui as contratações que a Ponte já lançou no BID. O André a gente já conhece, né? André Balada. Um atacante, sabe fazer gol. Pelo que o time tá apresentando, na teoria, se resolver jogar, é uma contratação boa. E em relação à pauta aí de hoje, eu acho muito difícil. Concordo com o CH plenamente, que não sabe como é que tá o financeiro da Ponte. Então a gente não pode ter uma perspectiva de quanto que tá mais ou menos o gasto para trazer alguns jogadores, até porque quem tiver aí no mercado não vai ser barato. E eu queria uma opinião aí do CH e do Tigrão aí, que também a Ponte saiu, parece, no BID aqui. O Hélio Manuel Amaral Neto, o famoso Neto. Não sei quem é esse jogador, não sei de que time que veio, gostaria de saber. E também do Rafael da Silva Pontello. São dois jogadores aí que também a Ponte provavelmente já anunciou, vai anunciar. E em relação ao Felipe Moreira, tenho que dar o braço a torcer. O time pelo menos jogou com vontade. Teve organização em alguns momentos, passou dificuldade em outros, mas para mim foi bem. Vamos ver que essa semana vaga aí, o que ele pode fazer. Mas em relação a esses jogadores, eu gostaria a opinião do Tigrão, do CH aí, e até a sua mesmo, sobre o Hélio Manuel Amaral Neto, que é o famoso Neto, e o Rafael da Silva Pontello, que é o famoso Rafael, juntamente com o André. Você acha que veio para jogar ou veio para agregar? Abraço, muito obrigado pela sua participação. Esse Hélio Manuel Amaral Neto tem 24 anos, ele é lateral esquerdo. Não acredito que venha para jogar, né? Até porque o titular é o Arthur e ainda Mailton jogou uma enormidade. Até hoje no programa Os Donos da Bola, questionei o Tigrão, falei, e agora, hein? Como é que o Felipe Moreira vai se virar para resolver essa pendenga? Jogou muito Mailton como lateral esquerdo, ele que é lateral direito de origem. Esse jogador Neto, lateral esquerdo, estava no Democrata de Sete Lagoas. Ele fez 10 jogos pela equipe do Democrata. É da base do São Cristóvão. Passou também pelo Americano, pelo Friburguense. Não conheço. Não sei se o CH conhece, mas nunca vi jogar, não tenho ideia da capacidade desse rapaz. E o outro jogador citado aí pelo ouvinte é um Rafael. Rafael é zagueiro. Ele é natural de Sete Lagoas, Minas Gerais. Rafael da Silva Pontello. Ele fez base na Ponte. É jogador da Ponte, né? Ele fez base na Ponte e estava no sub-20 do Cruzeiro. Fez 6 jogos nesta temporada pelo sub-20 do Cruzeiro. Então, jogador jovem. Acredito que esses dois jogadores, esse Rafael, por exemplo, tem 20 anos. Creio que são jogadores que estão vindo para a Copa Paulista, né, CH? São jogadores desconhecidos e são jogadores que serão aproveitados na Copa Paulista e não na Série B. Depois, de todos os nomes mencionados, é só o André que vem para o time de cima. O restante é tudo para... Eu desconheço os jogadores, preciso pesquisar, mas são jogadores para a Copa Paulista. A não ser que eles se destaquem, evidentemente, no futuro ou no futuro breve, de repente podem ser utilizados no time de profissionais da Ponte, né, ou no time principal. Mas, por enquanto, para o time principal, só o André centroavante, Batista.
São 23 jogadores de linha, 3 são goleiros, total de 26. E isso na lista A. E tem uma lista B, que são jogadores da base que tenha mínimo de 1 ano de contrato. Aí não tem limites, pode escrever quantos jogadores quiser, né? Nessas duas listas, a 26 jogadores e a lista B, aí não tem limite, desde que o jogador tenha contrato, esteja na base com um contrato de 1 ano ou mais de 1 ano. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, boa tarde, CH, Tigrão, Gleger e amigos da Band. É Roberto Camertoni quem fala. Eu sugeriria para minha macaca um lateral esquerdo, um meia armador e 3 atacantes. Não sei se será possível essas contratações, mas eu acredito que são essas as necessidades da macaca. E queria ressaltar aqui e parabenizar o Felipe Moreira pelo trabalho que ele está conseguindo fazer, pela resposta dos jogadores, né, com esse elenco curto, improvisando jogadores, tá fazendo omelete sem ovos, né? Isso não é falta de respeito com o elenco, não. Os jogadores estão aí, é isso que nós temos que valorizar, mas a gente sabe que o elenco é curto, né? E que carece de qualificação técnica, né? Então é isso. E eu queria fazer uma pergunta aí para os amigos, se alguém tiver uma resposta em relação ao fato. O Bragantino vendeu o DG para o RB Salzburg, da Áustria, o mesmo time que ele estava emprestado, e por uma bolada. E eu queria saber se vocês têm a informação do valor correto da negociação e o quanto disso que vai ficar para a Ponte. Um abraço aí, um bom programa. Roberto Camertoni, Ponte Pretano, da pele até o osso. Aê, sensacional, hein? DG é o Douglas Mendes, zagueiro que foi formado na base da Macaca e realmente foi negociado com os Salzburgs da Holanda, né? Esse time. Olha, a Ponte tinha... Áustria, né? Áustria, não Holanda. Áustria. A Ponte tinha 20% desse jogador. Não sei se continua com os 20%. Vou dar uma checada se a Ponte ainda tem o percentual, porque ela negociou 80% e ficou com uma parte para ser negociada no futuro. Realmente vai entrar aí numa bolada. Mas eu não tenho a informação do valor correto da negociação. Você tem aí, CH? Não tenho, Batista, não tenho. Não tenho. Eu nem sei se isso foi divulgado, viu? Normalmente isso é sigiloso. De qualquer maneira, vamos pesquisar. O ouvinte está querendo saber, né, a respeito desse assunto, mas os clubes não revelam. É o tal do contrato de confidencialidade. O zagueiro, quando foi da Ponte para o Bragantino, também houve uma controvérsia. Muitos disseram que o valor era de 10 milhões de reais. Eu apurei que o valor era de 12 milhões de reais e não de 10 milhões de reais. Quando ele foi da Ponte para o Red Bull Bragantino, ele foi ainda como sub-20. Ele tinha 19 anos. E agora os valores também não estão sendo revelados. E quando for revelado, aliás, não vai ser revelado, mas quando for divulgado, alguém fizer a divulgação, não vai provavelmente divulgar o valor correto da negociação, né? Batista. Porque envolve uma série de fatores a negociação. Pois não, CH, pode falar, fala que eu te escuto. O que foi divulgado pelo próprio Red Bull é que a negociação girou em torno, que foi mais ou menos o que você disse aí já, né? Da Ponte para o Red Bull de 12 milhões de reais, não é? Ele tem 19 anos e o que diz aqui a nota é que ele foi... na verdade, ele foi para o Red Bull Salzburg, que é um time B, né? Então ele jogou no Futebol Clube Liefering. Na verdade, o Red Bull é dono desse Liefering. Não sei se é assim que pronuncia, não é?
Estou vendo foto dele aqui na internet, essa coisa toda, mas por enquanto estou tentando aqui ver se eu encontro mais alguma coisa aqui, mas não tem. Pelo menos na internet não tem o valor de negociação do Bragantino para sua sede lá, né? Para outro time do grupo não tem essa informação não, Batista. Perfeito. Então, não temos aqui o valor para dar uma resposta direta para o ouvinte que queria aqui saber, né, quanto é que a Ponte vai receber, tá bom? Boa tarde, diz aqui o ouvinte 0736, o final do telefone. O Guarani ganha, é o palpite dele, né? Guarani Botafogo hoje, 20 horas e 15 minutos. O rápido intervalo e voltamos já, 17h50. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Manda pra cá sua mensagem. Pode ser de áudio ou de texto para você participar do programa de hoje, mandando a sua mensagem para os temas do dia ou para qualquer outro tema que você queira participar com a gente. Os temas do dia têm a ver com a janela de transferências, tá? Então é o seguinte, ó. Você vai opinar, vamos imaginar que você é o dirigente. Com a janela aberta, qual nome, dentro, né, das possibilidades financeiras, você traria para o clube do seu coração? Você que é ponte pretano, responde para a Ponte. E você que é bugrino, responda para o Guarani. 17h54. Vamos falar da Ponte Preta. Chegando Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com informações da Ponte Preta. Macaca que na noite de ontem conquistou a sua segunda vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro da Série B.
pela primeira vez na competição, 2 triunfos seguidos. 4ª vitória da Ponte no campeonato, o time chega a 18 pontos na tabela de classificação. Mais uma vez pela contagem mínima, 1-0 e mais uma vez gol marcado pelo Paulo Baia, ele entrando na segunda etapa da partida, a Ponte bateu o Novo Horizontino. O técnico Felipe Moreira com muitos problemas, dificuldades para montar o time, não contou com os suspensos Matheus Silva e também com o Arthur. Além disso, não pôde escalar Leonaldi, Elvis, Pablo Diego, Gé, todos eles entregues ao departamento médico, por isso manteve o esquema com 3 atacantes, o Dudu Ratamoto, o Eliel e o Thales. A Ponte Preta com esse resultado se distancia ainda mais, né, da parte de baixo na tabela de classificação da zona de rebaixamento e, claro, já começa a pensar um pouco mais acima do campeonato, nas posições mais acima desta competição, a Série B do campeonato. Agora o próximo compromisso da Macaca no próximo sábado, fora de casa, contra o Avaí. O jogo vai ser lá no estádio da Ressacada, em Florianópolis, a Ponte tentando manter essa boa sequência, esse bom momento no campeonato. Ao final do jogo, Batista, o técnico Felipe Moreira, ele destacou o elenco alvinegro após esta vitória sobre o Novo Horizontino. Vamos ouvir as palavras do comandante Ponte Pretano. Acho que a gente evolui, né? Tanto os jogadores vão evoluindo com o treinamento, você tem que aproveitar os momentos de cada jogador, né? Você tem essa parte das sessões de treino onde você está vendo cada um, a evolução de cada um, como se encaixa. Você vê o Ramon fazendo o papel de primeiro volante, eu precisei no jogo do Ituano, trabalhando nas sessões de treino muito com o Ramon, e o Ramon quase perfeito nessa situação de primeiro volante. Então acho que a gente vai evoluindo, quanto mais tempo de trabalho, mais forte a gente vai ficando. Então a gente vai se conhecendo melhor, os atletas vão conhecendo o trabalho melhor. E assim, a gente variou muito em desenho tático, mas em comportamento não. Comportamento sempre o mesmo, um time equilibrado, marcando muito forte, tendo algumas transições. Tivemos dificuldade em alguns jogos por falta de peças, por expulsão ou por outro tipo de situação, tivemos dificuldade, né? Mas o pessoal que entrou, os comportamentos, eles estão sempre os mesmos. Talvez o desenho, em algumas situações, a gente teve que mudar por peças. E aí a gente trabalhando cada vez mais, com tempo de trabalho, evoluindo, todo mundo, os jogadores evoluindo. Tem momento que um jogador vai estar melhor que o outro, e esse jogador vai render mais. A gente tem que entender, né, e deixar sempre o time muito competitivo, como tem que ser a cara da Ponte Preta. A Ponte agora, Batista, vai ter toda a semana, né, para preparar o time, treinar, né, o próximo jogo apenas no sábado. E além disso, vai dar tempo de recuperar jogadores entregues ao departamento médico, com isso aumentando a possibilidade de opções aí do técnico Felipe Moreira para escalar o time. E também com a possibilidade da chegada de reforços, afinal hoje está abrindo a tão esperada janela de transferências. A Ponte já tem acertos com o Igor Torres e o André, 2 atacantes para a sequência, inclusive o André já tem o seu nome no bid, já foi publicado no bid da CBF nesta segunda-feira, e o técnico Felipe Moreira falou exatamente sobre as chegadas do André e do Igor Torres e da possibilidade de outros reforços para a Ponte Preta na sequência do campeonato. E eu acho que caiu no momento certo, um momento com 2 vitórias, abre uma janela que a gente pode trazer peças que vai nos deixar mais forte, né? Então os atletas que estão chegam num ambiente mais favorável, é um time mais confiante, já uma maneira mais definida de jogar pelas 2 vitórias, a gente trabalhando com os 3 atacantes de velocidade, eu acho que foram 2 bons jogos, né? Então chega o Igor também, um atacante de lado, o André já é um atacante de característica que a gente não tem no elenco quando o Gé não está, né? Nessa situação do Gé, que o Gé tá com esse problema nas costas, então a gente chega, o André e tem essa característica que a gente pode usar no elenco, como vocês viram hoje, né, com o Mailton no lado, o Everton, quando está o Luiz, Tavares, quando o pessoal está... É um time que chega muito pelo lado, cria muita situação de cruzamento, e a gente precisa dessa peça para algum momento no jogo, ou iniciando, ou algum momento do jogo, a gente ter esse atleta finalizador. Eu acho que é muito importante para a Ponte Preta, para a nossa sequência, deixar o elenco cada vez mais forte. E a conversa com a diretoria, né, eu acho que a gente pede, a gente tem algumas necessidades ainda dentro do elenco, a gente está tratando bem. É difícil eu abrir para vocês que no momento de negociação alguém pode atravessar, mas a gente está correndo atrás para deixar cada vez o nosso elenco mais forte. Lucas também a gente está de olho, talvez seja uma peça aí na janela. Além do Igor Torres e também do André, outro jogador que está muito perto de acertar com a Macaca é o Lucas Natan, ex-português ituano, pode ser confirmado também nos próximos dias como reforço da Ponte Preta. O time vai se reforçando, né?
principalmente para o segundo turno da competição. Aliás, convido você, torcedor pontepretano, a acessar o portal Carlos Batista. Lá você vai ter uma matéria mostrando que o técnico Felipe Moreira, ele vê a equipe no caminho certo e comemora essa sequência positiva da Ponte. O time vem numa ascensão no campeonato da Série B. A expectativa do torcedor é que continue exatamente nesse bom momento. Amanhã a Ponte Preta estreia na Copa Paulista. Amanhã, 7 da noite, o time B da Ponte, comandado pelo Edson Abobrão, joga lá em Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra, contra o 15. As informações da Ponte Preta nesse Esporte em Debate. O Vladimir Catarino esteve comigo ontem no estádio Moisés Lucarelli, um frio para cada um, 14 graus, temperatura que não é costumeira aqui em Campinas, né? No sul do país, sim, mas aqui em Campinas, não. Muito frio. E assim que terminou a partida, ele ouviu os jogadores da Macaca após a vitória 1-0. Vamos acompanhar o trabalho do Vladimir Catarino. Jogadores vão falar por aqui. O primeiro vai ser o Ramon Carvalho. Vamos ouvir o que ele fala do jogo. Cara, foi um jogo muito complicado. A gente sabia da qualidade do Novo Horizontino. É uma equipe que vinha perdendo pouco no campeonato. Se eu não me engano, era uma derrota. E a gente veio aqui com a força da nossa torcida, com a confiança de todo o grupo. A gente conseguiu, no segundo tempo, abrir o placar e conseguiu sair com a vitória. Ramon Carvalho falando sobre esse jogo, sobre a vitória da Ponte. Matheus Jesus também está passando por aqui. A gente pegou adversários muito difíceis, né? Sport, Vila Nova. Então o cara acaba a gente empurrando a gente para trás, aí não é a característica do nosso time. Mas graças a Deus a gente vem subindo a autoestima, porque é difícil jogar na Ponte Preta, é difícil, uma camisa pesada, a torcida cobra muito resultado e a gente entende também, né? A Ponte não merece estar nessa situação, mas graças a Deus a gente volta a jogar bem, jogamos bem no jogo passado com o Ituano, jogamos bem hoje de novo, normal a Novo Horizontino empurrar a gente para trás também, porque o time está no G4, está muito bem, mas graças a Deus o time vem bem, o Felipe vem trabalhando muito bem. Agora vamos continuar com a sequência de vitórias aí para colocar a Ponte lá em cima. Começo de um novo momento da Ponte no campeonato, Matheus? Sim, cara. Como eu disse, a gente vem pegando adversários muito difíceis, é um começo de um trabalho diferente. Agora a gente vem acertando mais do que o Felipe pede. O nível vem subindo, cara. 2 vitórias, né? Agora vamos para uma semana aí de trabalho para a gente buscar a vitória no próximo jogo também. Obrigado. Matheus Jesus falando por aqui, também o zagueiro Fábio Sanches. Nos 2 últimos jogos e o grupo todo está de parabéns e a gente vai continuar lutando por mais. Uma semana cheia de trabalho, agora a tendência é que o time volte mais forte ainda lá em Florianópolis? A gente vai ganhando, né? O pessoal que está machucado, está suspenso, né? Hoje tivemos as suspensões aí, temos alguns no DM que com certeza vão retornar nesse próximo jogo. Então isso só fortalece o nosso grupo, a nossa equipe, mostrando que todos aí têm condições de jogar muito bem. Ô Fábio, depois dessas 2 vitórias, mostra que o elenco está unido? Sempre teve, a gente sempre teve unido. Como eu falei, é um campeonato bem disputado, onde a gente tem uma troca no meio do campeonato, até a gente conseguir adaptar e pegar o estilo de jogo, às vezes é um pouquinho difícil, mas a gente está conseguindo, acho que a gente está melhorando e o grupo sempre teve unido, né? A gente vai, sem dúvida, aí brigar por coisas melhores no campeonato. Legal. Fábio Sanches, zagueiro, capitão da equipe da Ponte Preta. Paulo Baia, né? Tá aqui, rapaz. Vai falar sobre... Positivo em relação àquelas atuações iniciais que você teve, né? Muito feliz pelo gol, feliz por ajudar a equipe, meus companheiros ali dentro de campo ali, né? Mas é isso aí, a gente foi superior dentro do jogo ali, a gente foi feliz, Deus nos honrou ali e conseguimos sair daqui com os 3 pontos aí, a vitória, que era o mais importante. Dá pra ser titular já, né, Paulo Baia? Saiu rapidinho aqui. Paulo Baia, artilheiro da Ponte Preta nas 2 últimas partidas. 2 gols, 2 vitórias da Ponte. A Macaca venceu mais uma, 1-0. Tá aí Vladimir Catarino com o trabalho no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Paulo Baia foi na rede pela 2ª vez. 4 jogos, 2 gols, hein? E ele não é titular. É isso que chama atenção. E o Ramon Carvalho, ele demonstrou estar ligado, conhecimento. Realmente o Novo Horizontino tinha perdido uma única partida antes do jogo de ontem contra a Ponte. Foi isso que disse aí o Ramon Carvalho. Vamos lá, CH, falando da Macaca, 18h04, a Ponte conseguiu uma vitória importante
subiu para a 13ª colocação, 18 pontos tem a Macaca CH. Vitória de muito relevo, né, Batista? Não ganhou de qualquer time. O Novo Horizontino é bem treinado, tem um time muito bom. O Eduardo Batista faz o trabalho já há algum tempo lá, de muita solidez, o time é organizado demais. Foi duro pra caramba pra Ponte, mas a Ponte venceu, e venceu com autoridade. Nós vimos aí vários jogadores se destacando, Mailton, Matheus Jesus, o próprio Carvalho no meio-campo, entre outros jogadores, o Paulo Baia, a zaga foi muito bem, não é? Teve problemas, porque não é um time perfeito, tem muitos acertos ainda para o Felipe trabalhar, a montagem do elenco é uma montagem que precisa de reforços, então valeu pela segunda vitória, valeu pelo trabalho que foi, o desempenho do time foi legal. Eu assisti todo o jogo, acompanhei com atenção o trabalho de vocês, eu estava de folga, mas assisti o jogo e gostei do que vi. Gostei do comportamento do meio-campo, os atacantes também, gostei do Thales, Paulo Baia. Eu acho que aos poucos, né, muito cedo ainda para ter certeza, porque são jogadores ainda para a gente, né, Batista, desconhecidos. O Carvalho não, esse a gente conhece, o problema dele é físico, né? Quando ele está inteiro dentro do campo, ele sempre ajuda a Ponte. É um jogador que eu tenho muito respeito pelo futebol dele. Acho que tecnicamente ele pode ajudar muito, mas a gente tem que torcer para que não aconteça nenhum problema com ele. E olha que a Ponte, mais uma vez, estava cheia de problemas para escalar o time titular, e o Felipe foi lá, achou alternativas, tem que dar relevo ao trabalho dele, ao que o time apresentou, não é? Porque uma coisa é você escalar direito, né? Outra coisa é você ver o time sendo escalado de maneira correta e também desempenhar. E a Ponte desempenhou. Veja o futebol que o Matheus Jesus jogou, o que ele correu, o que ele participou do jogo, jogou com interesse, jogou com vontade. A torcida respeita muito isso, Batista. Você sabe melhor do que eu. A torcida da Ponte respeita muito o jogador que tem interesse dentro da partida, que corra, que se entregue. Foi isso que eu vi a Ponte fazer ontem. Não só o Matheus Jesus. Então tá de parabéns, tem que dar relevo sim. O Felipe Moreira não é o novo Tele Santana, o time da Ponte não é o Manchester City, mas no jogo de ontem, contra o Novo Horizontino, a gente tem que elogiar. A gente que critica quando tem que criticar, mas nessa partida, diferente do jogo do Ituano, que o time venceu, mas teve um desempenho muito irregular. Ontem não. Contra o Novo Horizontino, que, repito, é um time muito bom dentro da divisão, das realidades da Série B. Tem que dar relevo sim, porque a vitória tem que ser comemorada, construída com organização, com desempenho e com competência, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes esteve ontem comigo na transmissão Vitória importantíssima da Macaca. E traz o comentário aqui especialmente para o ouvinte do Esporte em Debate. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Vitória importantíssima para a Ponte. Aliás, nós ouvimos aí, né, acho que o próprio presidente disse isso, o Felipe Moreira, alguns jogadores também. Todas as vezes que a Ponte enfrentou esses times que estão lá em cima na tabela, né, no caso do Sport, do Vila, do próprio Novo Horizontino, o desempenho realmente foi muito bom. Agora, a Ponte é o segundo jogo consecutivo de vitória. É importante demais sequências de vitórias para que você possa estar subindo um pouco mais na tabela. E ontem nós vimos um futebol convincente, sem dúvida nenhuma. Venceu quem jogou futebol. Venceu quem criou oportunidades. O Kaique França, se eu não me engano, que fez uma defesa no jogo todo. Defesa importante, né? Defesa difícil. Que poderia estar aí num contexto de que o Novo Horizontino pudesse abrir o placar ou até mesmo empatar o jogo. No mais, solidez defensiva, organização, ele achou realmente o jeito do time jogar, encontrou uma maneira de tentar surpreender os adversários e com peças que até então não vinham atuando, né? Não vinham tendo oportunidades. Você vê que ele estava sem jogadores importantes, hein? Pablo Diego, Gé, Elvis, o próprio Matheus Silva, Arthur. Olha os desfalques da Ponte ontem. E o Felipe foi lá, escalando o Mailton, né? Escalando alguns outros jogadores aí que não vinham atuando. O próprio
Thales, que foi muito bem no jogo, um meio de campo um pouco mais diferente, com o próprio Ramon Carvalho, que fez um bom jogo ontem. Então, assim, é aquilo que eu sempre digo, né? Não desaprende jogar futebol. Olha o que tá jogando o Matheus Jesus, que reencontrou o caminho do bom futebol naquela partida contra o Ituano, inclusive eleito o craque do jogo, ontem fazendo um partidaço. Aí vem o Paulo Baia, que era um jogador até contestado, tinha tido algumas oportunidades e não evoluía, recebendo a oportunidade, indo lá e resolvendo o problema da Ponte. Os 2 jogos, ele que fez os 2 gols da vitória. Então, independente daquilo que aconteceu lá atrás, a gente percebe hoje, né, um time mais organizado, um time mais concentrado, um time sabendo realmente o que quer dentro do jogo. E aí as mãos do treinador. Não dá para dizer, eu tô aqui defendendo o Felipe desde o início. Olha, não é o problema da Ponte, não é o treinador. Olha, o problema da Ponte é outra coisa. É resgatar alguns jogadores que precisam atuar. A responsabilidade, ela tem que ser dividida. O treinador tem a sua responsabilidade? Claro que tem, é ele que escala. Agora, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Aí escala o time vai lá e corresponde dentro do campo, tem a parcela de culpa dos atletas também. Quando estava perdendo, eu chamava a responsabilidade dos jogadores. E hoje, quando está ganhando, os jogadores também têm a responsabilidade deles. O Felipe fez um belíssimo trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, os atletas também. Eu estava citando agora aqui, ó, o Edson foi muito bem, Fábio Sanches fez um partidaço, o Everton, né, que oscilava demais ontem, fez um baita de um jogo. Dito isso por você também, Carlos Batista, que estávamos juntos na transmissão. Olha a partida que fez o Everton. Então é receber a oportunidade e dar conta do recado. E hoje é indiscutível que o trabalho está sendo bem feito, que o trabalho está sendo entendido pelos atletas. Eu me lembro lá atrás, o Arthur dizendo uma vez, olha, que houve a mudança de treinador, a Ponte ainda estava tentando se encontrar, tentando se achar dentro do jogo, e o Arthur disse, olha, o Felipe é um cara que a gente consegue entender, mas assimilar rapidamente o que ele está pedindo. Só que às vezes dentro do jogo não estava encaixando. E agora está. 2 resultados convincentes, aliás, 2 partidas convincentes, onde a Ponte foi muito bem, mostrando uma solidez defensiva, evoluindo jogadas de ataque, um meio de campo organizado, bem postado, ajustado, com uma transição, passes, né, de chegada importantes. E é isso, eu gostei demais do que eu vi, acho que é daí para cima agora, né? E o Felipe deve estar falando exatamente isso. Na próxima partida é do mesmo jeito para cima. Não dá para jogar menos que isso. Série B é muito competitivo. E o CH estava falando agora aí da equipe do Novo Horizontino, eu concordo 100%. Pô, o Novo Horizontino até rodadas atrás aí estava liderando a competição. Depois teve uma derrota para o Botafogo jogando em casa e foi derrotado pela Ponte ontem também. Mas é um time que merece relevo sim na vitória. Por quê? Porque é um time bem treinado, com jogadores importantes, um time organizado, e a Ponte se superou, fez um grande jogo e, repito, mereceu o resultado, Batista. O Novo Horizontino, ele perdeu os 2 jogos que ele perdeu e os 2 jogos com um golaço. Ele perdeu em casa para o Botafogo e o gol foi de bicicleta, uma pintura, um gol fenomenal. Da entrada da área, uma bicicleta, Guilherme Madruga meteu a bola no ângulo. E o gol do Paulo Baia, golaço também. Então veja que para vazar a defesa do Novo Horizontino, só se for com um golaço. Senão não consegue vazar. Uma vitória de marca da Macaca, venceu dos últimos 3 jogos. A Ponte na Série A2 tinha tomado 3 lá em Novo Horizonte e em Campinas não venceu. Tempo normal houve empate 0-0 e aí nos pênaltis sim, a Ponte foi campeã, mas no tempo normal não tinha vencido ainda o Novo Horizontino. E parabéns o Felipe Moreira, que conseguiu encontrar os caminhos. Ele vinha sendo muito criticado, pressionado, injustamente, porque com um elenco curto, problema de contusão, nunca vi tanta contusão como tem na Ponte. Cartão, então, né?
A Ponte é o time recordista em cartões amarelos e vermelhos. E aí estoura em cima do técnico, o técnico que é cobrado. Agora, no futebol e na vida, quando os problemas ocorrem e não tem como viver sem problema, você tem duas atitudes. Ou desiste, senta e começa a chorar, ou então vai encontrar os caminhos, achar as soluções. E não existe maneira de resolver a situação se não for com trabalho. É trabalho, trabalho e muito trabalho. E o Felipe Moreira conseguiu encontrar os caminhos diante da equipe do Ituano e também nessa partida contra a equipe do Novo Horizontino. Tá tudo resolvido? Claro que não. É evidente que não. O campeonato é muito longo, pedregoso. A Ponte vai ter que suar sangue ao longo da competição para conseguir ao menos a permanência na Série B. Campeonato muito difícil, mas 2 vitórias em sequência vai robustecer o time e vai dar, sem dúvida, né, a tranquilidade emocional para que realmente o time possa fazer uma melhor campanha dentro da competição. E isso também com relação aos reforços. Hoje a Ponte Preta lançou uma nota para a imprensa dando conta da contratação do atacante André. Diz a nota: o atacante André, com passagens por grandes clubes, chega ao majestoso para reforçar o elenco da Ponte Preta na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. André surgiu na base do Santos em 2009 com Paulo Henrique Ganso e Neymar. Juntos conquistaram o Paulistão e a Copa do Brasil de 2010. Depois o atacante passou por Vasco, Atlético Mineiro, Sport, Corinthians, Grêmio e Cuiabá, além de ter atuado na Ucrânia, França, Portugal e Turquia, sempre mostrando toda a sua qualidade de matador. André desembarcou no Majestoso na última quinta-feira, passou por exames e assinou o contrato. Com a abertura da janela de transferência, a Macaca já registrou o atleta de 32 anos que fica à disposição do técnico Felipe Moreira para o jogo de sábado, às 17 horas, diante do Avaí, em Santa Catarina. Texto assinado pelo jornalista Paulo Santana. Agora é o oficial Gleger. André provavelmente não será chamado de André Balada, até porque esse balada é um termo pejorativo, e sim somente de André. O que você acha da contratação? Eu gosto demais do nome do André. Se ele estiver focado, se estiver empenhado, e provavelmente vai estar, que está voltando ao Brasil, né? Precisa novamente mostrar um bom futebol. As últimas passagens dele não foram legais, mas eu acho que vai dar certo, sim. Nós já vimos inúmeras outras contratações de jogadores aí que têm o mesmo perfil do André, que conseguiram se recuperar. E o cara sabe, o atleta profissional, ele sabe. Eu recebi muita crítica, Batista, nas redes sociais, quando defendi a contratação do André, e eu disse, mas o cara é baladeiro, o cara é isso, o cara é aquilo. Falei, cara, a Ponte não está contratando alguém para ser genro. Está contratando um jogador para fazer gol, e o André sabe fazer gol. Né? Está contratando um jogador que sabe fazer gol de, para mim, altíssima qualidade, né? Que já teve num sarrafo bem mais acima no futebol brasileiro e que está tentando se recuperar. E está aí a oportunidade para ele, e ele deve saber muito bem disso. Não tenho dúvida nenhuma, porque jogador que alcança o patamar que alcançou o André e de repente perde espaço, começa, né, as propostas não serem iguais a que eram antigamente, e aí o cara fala, opa, preciso voltar novamente, preciso apresentar um bom futebol, e tivemos aí, repito, várias outras situações muito parecidas. Então eu gosto demais da contratação, acho que eleva o nível técnico do time, eleva o nível técnico de um setor que hoje, sem dúvida nenhuma, e o Felipe disse isso na contratação do André,
que é um jogador já com características parecidas com a do Gé, que era o camisa 9, jogador da referência. Esse sim. Não, mas o Eliel, não. O Eliel não tem característica igual a do Gé, do próprio André. Ele é um jogador de velocidade, um jogador para jogar ao lado do André, ou do próprio Gé também. Aí eu concordo, mas não que seja um reserva imediato ou uma opção imediata para a ausência de um desses jogadores. Então tá chegando um jogador que, para mim, sem dúvida nenhuma, repito, se tiver empenhado, se tiver focado em se recuperar, em ajudar o time da Ponte, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar muito. E para você, CH, André, agora é oficial, a Ponte hoje confirmou, agora há pouco, confirmou a contratação do André. Olha, Batista, eu não sei quanto dinheiro a Ponte está gastando para trazer o André. Eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho essa informação. Se for para gastar um dinheiro significativo, eu não contrataria o jogador, já que você está perguntando para mim, porque é arriscado. Ele sabe jogar futebol, ele é melhor do que aqueles que estão aí, mas ele precisa estar dentro do campo, jogando. E eu espero que ele esteja. Qualidade técnica eu não discuto. Se ele estiver focado e a qualidade técnica combinar aí com a disponibilidade dele, isso quer dizer que ele esteja, né, na maioria dos jogos que ele quando ele estiver pronto, eu acho que funciona. Agora, não sei como é que foi feito o negócio. Assim, à distância, por todos os últimos anos do jogador, eu acho arriscado. Eu não posso falar que não contrataria, porque eu não conheço a base do que foi combinado com o atleta, com o empresário dele. Eu não sei quanto que a Ponte está gastando nem quanto ele vai receber por mês. Nem se é, de repente, um contrato de produtividade. Não sei. Não tenho essa informação. Agora, tecnicamente, ele sabe jogar e, tecnicamente, ele é melhor do que todos que estão aí. Não é essa a discussão. Eu quero saber quantas partidas ele estará em campo, jogando, afim e ajudando a Ponte. Se for assim, mesmo que custe caro, vai valer a pena. O custo-benefício do André, a gente só vai saber se vai valer a pena ou não quando a coisa estiver rodando, quando ele estiver ou não à disposição do Felipe Moreira. Eu aprovo totalmente a contratação do André. Gosto, a Ponte não tem um jogador. Até o Felipe Moreira explicou isso. O Gé, quando não está em campo, os demais atacantes são todos atacantes de movimentação. A Ponte não tem um centroavante. E também não tem opção, né? Por exemplo, ontem, jogadores que estavam cruzando bem, cruzadores dos dois lados, tanto na esquerda quanto na direita. O que adianta, sendo que não tem um pivô, não tem um centroavante, não tem um jogador de área. Todos são jogadores de movimentação, o caso do Eliel, por exemplo. Então o jogador vem exatamente para fazer essa função. O Gé vai passar por uma cirurgia. Ele tem hérnia de disco. Isso aí é um negócio terrível, né? Esse disco, para quem não tem conhecimento, é justamente um disco mesmo, né? Uma cartilagem que tem exatamente ali na coluna, para separar ali, né? A coluna. Então, salta lá de dentro esse disco. E aquilo provoca uma dor terrível. A pessoa tem que passar por cirurgia para ver se consegue resolver o problema. E ele vai ficar um tempo inativo. A Ponte não poderá contar com ele. E tem aí todo o segundo turno da competição. Aliás, ainda tem 3 jogos para disputar na Série B no primeiro turno. E tem todo o segundo turno pela frente. Então precisa de um jogador assim. Ah, mas extracampo, André Balada. Olha, a Ponte já teve casos muito piores e conseguiu administrar. Então o que importa efetivamente é o que o cara vai mostrar dentro do campo. Dentro do campo ele tem qualidade, sabe fazer gol e vai ajudar o time da Ponte, isso que efetivamente importa. Essa é para você,
profissional que busca inovar o seu trabalho. A nova furadeira de impacto da Uesco, a WS2558K2, já está dando o que falar em construções do Brasil todo. Escuta só tudo que ela faz para você, tudo que vem nela. Primeiro, motor brushless. São 3 funções. Mandril com aperto rápido, entregando até 38 Nm de torque e acompanhada de 2 baterias de 2 amperes. Não precisa nem falar mais nada, não é mesmo? É a escolha de quem pega pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Você escolhe. E o melhor é que você já pode garantir a sua furadeira de impacto WS 2558K2 e viver toda a inovação Uesco. Confira na revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 em todo o país. Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. 18h25, um rápido intervalo e voltamos já. Daqui a pouco, o gol da Macaca. 1-0 contra o Novo Horizontino. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização TOLS, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate, 18h28. Mande para cá sua participação via WhatsApp para os temas de hoje. Ou qualquer outro tema que você também queira debater conosco. Os temas de hoje são os seguintes:
tem referência com a janela de transferência. Hoje, dia 3 de julho, está abrindo a segunda janela do ano para inscrição de novos jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, qual nome, dentro das possibilidades financeiras, você tentaria trazer para o time do seu coração? Bugrino fala pelo Guarani e Ponte Pretano fala pela Ponte Preta. Qual o nome, qual é o jogador, né, que você escolheria dentro das possibilidades financeiras para trazer para o seu time do coração? Opine 971021493 971021493. 18h30, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, aqui é Roberto Souza de Hortolândia. Batista, ontem assistindo o jogo de Ponte Preta e Novo Horizontino, deu para perceber claramente a diferença, né, de quando você vê a molecada jogando com a camisa da Ponte. Muita vontade, muita raça, comendo a grama, sabe, se aplicando a cada palmo do campo, enfim. Foi uma partida gostosa de se assistir pela luta. Não por tanta técnica, mas pela luta, pela vontade, pela raça, que é marca registrada da Macaca. Eu gostaria de saber a opinião do CH, do que ele acha sobre a partida de ontem com essa molecada toda. Abraço e bom programa. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, aí no Esporte em Debate. Eu quero comentar sobre o péssimo estado do gramado da Ponte Preta. Fui ao jogo ontem, mas não gostei de ver. Parece um raspadão, tá pior do que o campo do São Bernardo. O campo da Ponte é tão próximo do campo do Guarani. O campo do Guarani é um tapete. Por que a Ponte não pega umas aulinhas lá com o Guarani? Como é que se faz um gramado? Porque desse jeito não dá. É muito ruim o gramado da Ponte Preta. E ficam tão próximos os dois campos. Será que o Eberlin ele não sabe fazer time assim como não sabe fazer gramado? Ou não sabe fazer gramado assim como não sabe fazer time? É o Valdemar, aqui da Miguel Vicente Cury. Obrigado. Abraço, muito obrigado, Gleger. Me parece... Eu estava lá, né? Fui no campo ontem, transmiti o jogo de lá. Que o gramado tá feio de aparência, mas a bola estava rolando. Eu não percebi nenhuma dificuldade de domínio por parte dos jogadores, aqueles chamados buracos, morrinho, artilharia, etc. No visual, sim. Um visual muito feio. Mas o gramado, me parece que para a bola rolar estava bom, hein, Gleger? É importante até para o torcedor entender, e o amigo ouvinte aí que mandou a mensagem, que essa época do ano aqui é mais difícil, né? Você conseguir manter um gramado. Se você não tiver o plantio daquela grama de inverno, acontece isso que você está falando, que o nosso amigo ouvinte detectou. Mas o gramado, se não tiver buraco, se ele tiver um pouco mais ralo, que é absolutamente normal, não atrapalha. E nós vimos que não atrapalhou, né? Visivelmente é ruim, não é legal, é feio. Mas a qualidade, eu não tenho dúvida que é muito boa. O Moisés do Caré sempre teve bons gramados, né? O pessoal cuida, sim. O problema é que essa época do ano é mais complicada. É o orvalho de manhã, né? E aí você tem que saber a hora certa de molhar o campo. Essa série de coisas. Mas se não tiver buraco, se não tiver aquele 100 gramas mesmo, ele estando ralo, não atrapalha a prática do futebol, Batista. Só uma correção, né? Como eu disse aqui que o Novo Horizontino tinha 2 derrotas na competição e que tinha uma derrota só antes de enfrentar a Ponte. Não é verdade. Informei errado. 4 derrotas. Ontem foi a 4ª derrota do Novo Horizontino. Então, peço desculpas, né? Porque aqui para mim veio o número de empates como sendo derrotas. Empate, sim. Empatou 2 vezes.
mas o Novo Horizontino tinha perdido 3 partidas antes do jogo com a Ponte. Portanto, foi a 4ª derrota do Novo Horizontino. Está feita a correção, né? Para que não fique aí a informação errada no ar. Mais um ouvinte conosco. Boa noite, Batista. Wilson de Margem. Salzburg é uma cidade vizinha a Viena, 120 quilômetros, cidade sede da Red Bull. É lá que a Red Bull mantém a sua sede, suas oficinas, e o time é de lá, esse que comprou o DG. Eu sei porque minha filha mora em Viena, na Áustria, e ontem, inclusive, meu genro foi ver o grande prêmio lá da Áustria, que a Red Bull ganhou o Verstappen. É esse o detalhe do Salzburg. Um abraço, Wilson de Margem. Abraço, muito obrigado, Wilson de Margem, que participa lá de Maringá. Ele falou, né, sobre Salzburg por causa do DG, Douglas Mendes. A informação que eu tenho é de que o Red Bull Bragantino ainda não vendeu o DG. Essa informação de venda foi anunciada em redes sociais por um jornalista chamado Vene Casagrande. É um jornalista bem informado, mas a venda ainda não se concretizou. A Ponte tem um percentual. Quando a venda se concretizar, a Ponte receberá. Mas, no momento, a venda ainda não se concretizou, né? Então, sim, a Ponte receberá. Até porque a Ponte é o clube formador do DG, Douglas Mendes. Independentemente de ter a participação, o percentual de quando ele foi vendido para o Red Bull Bragantino, a Ponte tem o percentual também como clube formadora. Um rápido intervalo e voltamos já já, 18h36. Daqui a pouco tem o Gol da Macaca. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Botafogo e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Estádio Santa Cruz, 8h15. O provável Botafogo de Matheus Albino, Tássio, Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Brey, Tarek, Mantua e Luiz Henrique, Lucas Cardoso, Osman e Salatiel. Já o técnico Humberto Louser deve mandar o Guarani a campo com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Lucas Araújo, Bernardo ou Anderson, Isaac ou Regis, Bruninho, Bruno José e Derek ou Bruno Mendes. Apita o jogo Maguielson da Silva Lima Barbosa, do Distrito Federal. O árbitro de vídeo será o paulista Vinícius Furlan. 8h15, a bola rola em Ribeirão Preto e vamos estar juntos aqui na Bandeirantes. Tem Botafogo e Guarani. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h40 em Campinas. Vamos lá, Gleger, coloque aqui a sua opinião sobre o jogo do Guarani. Partida que você vai comentar daqui a pouco, 20h15, Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O técnico Humberto Louser ainda tem algumas dúvidas. Não é que ele tem dúvidas, né? Ele provavelmente já definiu o time, mas treinou dois times diferentes. Um com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Bernardo, o Anderson, Regis, Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. E o outro que provavelmente é esse que ele vai colocar em campo, Pegorari, Diogo Matheus, Valber, Lucão e Mike. Até aqui, nenhuma diferença, né? Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Aí no meio campo, no time 1, entrou o Bernardo. No time 2, a troca pelo Alvarinho. O Anderson continua nas duas situações. No time 1, entrou Regis. E no time 2, Isaac. E na frente, uma alteração. Um time começando com o Bruno Mendes de titular e o outro com o Derek. O que você acha que o técnico vai fazer desses dois times aqui? Qual o melhor para enfrentar o Botafogo? Olha, Batista, com uma boa performance na última partida, tanto do Regis quanto do Bruno Mendes, inclusive o Bruno Mendes fazendo um golaço, né? Eu acho que ele vai voltar com esses dois jogadores, porque são jogadores importantes, jogadores que a hora que tiverem 100% serão titulares indiscutíveis, né? E ele provavelmente já vai começar a dar sequência para esses atletas, porque o jogador, para ele estar bem fisicamente, para que ele possa estar apresentando, ele precisa de jogo, ele precisa de quilômetros rodados. Ah, mas o cara não está 100% ainda, está sem ritmo, mas uai, ele só vai adquirir ritmo jogando. E isso é fato. Então, eu estou acreditando nessa primeira opção aí. Dá para você repetir a primeira opção? É com o Alvarinho a primeira opção ou é com o Bernardo? E não é nem primeira e nem segunda. Sim, que ele treinou como uma das opções. Uma das opções, né? Então vai. Uma com... Bom, a defesa não tem diferença, tá? Não. Aí o meio campo, Bernardo, o Anderson e Regis. Essa foi uma opção. A outra, Ivan, Alvarinho, Anderson e Isaac. Eu acho que ele vai vir com o Alvarinho, o Anderson e Regis. Essa é uma opinião minha, tá? Não tem informação nenhuma.
E na frente, no lugar do Derek, o Bruno Mendes. Eu acho que deve ser isso, porque o Alvarinho, inclusive nós falávamos isso, né? De um jogo para o outro, o Alvarinho recebeu uma oportunidade com ele, foi muito bem, só que jogando de zagueiro. E o Alvarinho, a posição de origem do Alvarinho é de volante, Ele é volante de origem. Então, por esse aspecto, eu acho que ele vai manter o Alvarinho ali ao lado do Enderson e fecha o meio de campo com o Regis. E na frente, a única mudança, sai o Derek e entra o Bruno Mendes. Eu acredito que ele vai fazer isso, o Batista. Não acredito na escalação do Bernardo. Até porque o Alvarinho já, há um jogo atrás, já jogou uma partida toda como zagueiro, foi muito bem, ajudando o Guarani, inclusive, botando até um questionamento aí, deixa o Lucão no banco, mantém o Alvarinho. Aqui na Bandeirantes foi unânime, né? Que todos nós faríamos isso, não mexeríamos no time. Ele voltou com o Lucão, usou um critério legal, deu certo, o Guarani ganhou o jogo, mas para essa partida que ele tem dificuldades de escalação ali, perdendo os 2 volantes, o Enderson já é a função, um jogador que vinha como titular, inclusive, depois acabou perdendo a posição, e o Alvarinho, né, que quebrou, não vou dizer quebrou o galho, né, mas que foi improvisado lá, foi muito bem, deu conta do recado, e na minha opinião merece mais uma oportunidade. Agora jogando na sua função de origem. E Regis e Bruno Mendes, repito, são jogadores que a hora que tiver na ponta do casco, como se diz, são titulares indiscutíveis. E por isso tem que jogar. E para adquirir ainda mais ritmo, a sequência é importante. Tem que estar na arena, tem que estar jogando. E mostraram na última partida que tem condição de ser titular. Por isso eu acredito na permanência, aliás, na entrada, né, do Regis no lugar do Isaac e do Bruno Mendes no lugar do Derek. 100% com um peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. É Seara. Tá na cara que é Seara. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Bandeirantes. Aliás, um abraço para o Altemir. Altemir que comanda o time de vendedores da Seara. Altemir esteve comigo hoje, tomamos um belo café e ele mandou um recado, né, dizendo que ainda está devendo a mortadela para o Tigrão, mas que em breve a mortadela estará chegando. Tigrão fica no aguardo. Só o Tigrão que vai ganhar? É, só o Tigrão. Ele vai mandar somente para o Tigrão. Nós não vamos ganhar, então? Não. Vocês não merecem. Não merecem? É brincadeira. Não, ele vai mandar para todo mundo, eu adoro né? mortadela, hein? É? Adoro mortadela. Se quiser, pode mandar uma para mim também. E acredito que o CH gosta também. Ele falou do Tigrão porque o Tigrão comentou no ar, né? Que ele, e é verdade, o Tigrão sempre traz pão com mortadela aqui para o pessoal interno aqui da Bandeirantes. É um costume que ele tem, né? Ele sempre faz isso. Traz refrigerante e traz também o pão com mortadela. Isso antes mesmo da Seara ser parceira comercial aqui da Bandeirantes, ele já trazia a mortadela Seara. Aliás, na padaria que nós fomos, não tinha mortadela Seara. O cara tá perdendo venda. E até conversei com a mulher que trabalha lá no Frios, ela falou, o pessoal vem realmente aqui pedir a mortadela Seara. Eu falei, então fala com o dono aí, pô. Conversa com ele, porque tá perdendo dinheiro. O cara
Tá perdendo vendas. Campanha extraordinária da Seara. E aí, né, sabe como é que é? É o vendedor vai lá para visitar e o comprador, por alguma razão, não coloca o produto para vender. Como é que ele vai saber se o produto é bom? O produto é bom, tem qualidade. O cliente está procurando e a padaria não coloca para vender, pô. Então não consigo entender isso. Mas brevemente vamos trabalhar e dar um jeito de colocar lá naquela padaria. São 18 horas e 49 minutos em Campinas. Vamos aqui com as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas merecem um comentário, né? Uma pauta será escolhida pelos comentaristas e vão colocar aqui a opinião deles. Notícia 1. CBF acusa João Martins, auxiliar do Palmeiras, de xenofobia e diz que vai ao STJD. Desfile de grosserias. O João Martins disse na entrevista coletiva, aliás, a entrevista resumida apenas a uma resposta. Foi tirado da entrevista coletiva depois da derrota contra o Botafogo. Ele foi retirado porque ele disse que para o sistema não é bom o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. E isso incomodou a CBF, que deu uma resposta e vai ao STJD. Notícia 2. Após rescindir com o Santos, Eduardo Baumerman é anunciado pelo Alanias Apor. O zagueiro firmou o vínculo por 2 anos com a equipe turca. E a notícia 3, vida pessoal de Neymar, domina os holofotes com o craque há 5 meses sem jogar. Vamos lá, CH, escolhe qual notícia para colocar a sua opinião hoje. Sobre o Neymar, Batista. 5 meses e a gente só vê notícia de vida social dele. Tudo bem, ele fez recentemente lá um leilão que levantou muita grana para o instituto dele, que faz um trabalho maravilhoso na Baixada Santista e também em todo o Brasil. Mas ele precisa jogar futebol, né? E me parece que ele está... Não sei se está mais preocupado, mas a gente não vê tanta notícia ligada ao trabalho dele, ao sustento dele, que é jogar futebol pelo Paris Saint-Germain neste momento. Eu lamento muito isso, porque todos nós brasileiros, nas últimas Copas, esperávamos dele uma resposta dentro do campo. Ou ele se machucou ou ele naufragou. Eu lamento muito a carreira dele estar nesse momento, desta maneira, ele que tem um grande potencial, mas infelizmente o extracampo atrapalha demais, Batista. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho, com preço justo, alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas, Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, automatização TOLS e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, a referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você está precisando, pode contar com a Renova, viu? A Renova Piscinas tem equipe, mão de obra especializada, materiais utilizados, projetos e é tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira no site mais informações, renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Bandeirantes.
E você, Gleger, escolhe qual assunto para colocar a sua opinião no programa de hoje, hein, Gleger? Eu vou escolher do português, João Martins. E olha, eu não estou aqui defendendo a CBF, hein? Longe disso. Apesar de já dei declarações aqui, né, que já mostraram o meu desconforto e descontentamento com a CBF. Agora, faz nenhum sentido, né, o que ele falou. Que vai fazer mal para o sistema, o Palmeiras ser bicampeão brasileiro. Onde ele achou isso, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer o time dele jogar futebol. Poxa, mas toda vez que o Palmeiras tem um resultado que não seja vitória, eles ficam arrumando um culpado. Né? Eles ficam arrumando um culpado ali. Então, gente, acho que é um absurdo isso aí. Acho que tem que jogar futebol, ganhar os jogos, e aí sim, depois questionar um lance ou outro, acho que é absolutamente normal. Isso faz parte da competição, faz parte essas reclamações. Agora, dizer que para o sistema é ruim o Palmeiras ser bicampeão, não sei onde ele leu isso, não sei onde ele viu isso, e não sei, né, o tanto de título que o Palmeiras ganhou aí nas mãos do Abel Ferreira, jogando futebol, independente da arbitragem ou não. Então, joga futebol, faz o trabalhinho que tem que ser feito e para de ficar arrumando desculpa na hora que o resultado positivo não vem. Porque o Palmeiras vencia o jogo por 2-0, deu uma vacilada e tomou um empate. E aí o culpado é o sistema, que não quer que o Palmeiras seja campeão. Me poupe, né? Então, eu não concordo nem um pouco com o Portuga aí, que vai na mesma linha do Abel Ferreira. Então, os dois eu acho que tem que baixar um pouquinho a bolinha para ficar parando de ficar falando de arbitragem, se preocupando com uma coisa de que se o time dele jogar futebol e apresentar o futebol que o Palmeiras sabe apresentar, não vai ficar colocando empecilho nenhum. Não tem arbitragem no mundo que faça com que o Palmeiras, quando está jogando em alto nível, quando tem um time da forma com que nós já vimos inúmeras vezes, não tem arbitragem que vai atrapalhar. Então, é dentro do campo, é futebol. E para de ficar arrumando empecilho quando não ganha jogo. Só uma correção, eu disse que o Palmeiras tinha perdido do Botafogo na rodada anterior, né? Esse jogo aí foi 2-2 com o Atlético Paranaense. Foi depois desse jogo, o Abel Ferreira estava suspenso e o João Martins, também português, auxiliar, que dirigiu o time, deu uma entrevista intempestiva. Ninguém entendeu o que é que ele tentou fazer, né? E é o seguinte, olha, você que está precisando, eu vou dar uma dica para você muito importante. Materiais elétricos e hidráulicos é com a Sudeletro, hein? A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento para os seus produtos. Visite a Unidade Sudeletro em Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ou então entre em contato pelo WhatsApp 995450320. Eu vou repetir, 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. E já tem o gol da Macaca. Gol da Ponte Preta, Paulo Baia. Ontem foi na rede e a Ponte venceu o Novo Horizontino, placar de 1-0
você vai reviver a emoção. O pessoal que gosta também de gravar já no ar da Bandeirantes. Agora tem o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata. Em podcast, Luan abre o jogo sobre a situação no Corinthians. Você acha que o jogador ainda merece mais uma chance no timão em CH? Não. E você, Gleger? Não. Duelo entre Palmeiras e Atlético Paranaense colocou frente a frente Hendrick e Vitor Roque. E aí, Gleger, qual dos dois é melhor, hein? Dois jovens. Aliás, vi uma declaração do Vitor Roque dizendo que conversa por mensagens com o Hendrick. Elogiou bastante o companheiro de profissão, Hendrick, que é do Palmeiras, e Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Para você, quem é melhor, hein, Gleger? Batista, para mim são dois bons jogadores, duas gratas revelações do futebol brasileiro, mas se tivesse que fazer um investimento, eu sem dúvida nenhuma contrataria o Vitor Roque do Atlético Paranaense. Para mim o jogador, não que o Hendrick seja ruim, olha, não é que o Hendrick tá mal, não é nada disso. É que para mim, hoje o Vitor Roque tá mais pronto. Então por isso eu contrataria o Vitor Roque. E você, CH, quem é melhor, hein? Vitor Roque ou Hendrick? Nesse momento, o Vitor Roque joga mais, está jogando melhor, porque também está jogando mais que o Hendrick. Mas na comparação, independentemente deste momento, quem é mais jogador para você, Hendrick ou Vitor Roque? Nesse momento, Vitor Roque. No futuro, são dois jovens, não dá para saber. Tirando o Botafogo abriu 9 pontos, hein? Tá surfando na crista da onda. Tirando o Botafogo, CH, qual time que apresenta o melhor futebol da Série A do Brasileirão? Essa é uma pergunta difícil, cara. Melhor futebol? Eu vou Botafogo. Para mim, Botafogo. Não, tirando o Botafogo, essa é a pergunta, né? Tirando o Botafogo, qual é o time que apresenta o melhor futebol do Brasileirão? O Flamengo está em grande recuperação e jogando mais nesse momento que o Palmeiras. Flamengo. E para você, Gleger Zorzin? Para mim, sem dúvida nenhuma, o Flamengo. Reencontrou aí o caminho das vitórias, das boas apresentações. E depois do Botafogo, sem dúvida nenhuma, o Flamengo. Tem uma novidade no Ponto 10 Restaurante. Agora você encontra os melhores cortes de carne premium para fazer o seu churrasco de final de semana. Muito mais delicioso. Ou então para deixar os pratos com mais requinte nos eventos especiais que você pretende fazer. São carnes nobres para grelha, forno ou fogão. Picanhas, angus, chorizo e muitas outras. É mais sofisticação e sabor para você se deliciar. Então, além do melhor self-service de Campinas, além da melhor pizza de Campinas, agora no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, você também tem carne premium. Cortes de carne premium para você. Anote aí o endereço. Você pode comparecer lá na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Faça o seu contato com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. Final do Esporte em Debate. Na sequência vem aí Edu Pinheiro com Concentração.
Às 8h15 a bola vai rolar. Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Botafogo e Guarani. É metal esfregando em metal. Vai sair faísca. Leandro Boles vai narrar aqui na Bandeirantes. E pro encerramento, conforme o prometido, o gol da Macaca. Gol da Ponte Preta. Você que pretende gravar, preste atenção, ligue aí o seu gravador para você gravar. Bom, o CH, né, e o Glegger estão liberados, tá bom? Liberados. Estão liberados, né? Que eu não falei tchau, os caras ficam conectados, ligados. Abraço pro Glegger, que segue na jornada esportiva, e o CH, que hoje, aliás, o CH também segue. É isso aí. Os dois são os comentaristas da jornada esportiva de hoje. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Fique aqui. Aqui é muito melhor. É Mailton lá atrás para afastar. Se organiza o time da Macaca para o contra-ataque. Lançamento no bico direito da grande área. Paulo Baia dominou, cortou, virou, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Na marca de 39 minutos passados, segundo tempo. Lançamento lá pela direita, Paulo Baia dominou com estilo, levou em cima da marcação, cortou pra dentro, virou pro pé canhoto e mandou uma paulada, mandou no fundo do gol do Novo Horizontino. A bola bateu lá dentro e fez chá. Paulo Baia com exuberância técnica para marcar um golaço no Majestoso. A torcida vibra da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Paulo Baia, 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 Paulo Baia para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Abre o placar do jogo no Majestoso. A torcida faz a festa. Momento singular do jogo. O momento do gol. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. E o detalhe no gol é seu Vladimir Catarino. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de